Cruzando as Conversas. Oferecimento: o Banrisul é um banco único porque te entende. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV. Em 24524, Claro Net TV, estamos ao vivo na televisão e também Facebook e também YouTube, transmissão sempre pelas redes sociais simultaneamente e ainda uma série de aplicativos de streamings, entre eles o nosso aplicativo RDC Play. Eu sou o jornalista Renato Martins e todos os dias, de segunda a sexta, neste horário nobre da televisão brasileira, 8 da noite, trago os debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções. Sempre em nome de Banrisul aqui na nossa programação. Hoje, quinta-feira santa, um dia mais especial, mais light, que a gente sempre faz alguns temas interessantes. E nós convidamos a nutricionista, mestre em alimentação, nutrição e saúde, Suelen Dallanora, e o Gaio Fontela, psicólogo e psicanalista, para estar com a gente e falar das compulsões de Páscoa. Este é o nosso assunto nesta quinta-feira. E a gente trouxe o Gaio, trouxe a Suelen, porque tem duas visões, né? A visão da alimentação, da compulsão alimentar, de comer, de se viciar em chocolate, e tem, claro, o que se passa pela a saúde mental, emocional, por isso nós estamos com estes dois convidados. Deixa eu apresentá-los aqui, os nossos convidados. A Suelen, como eu disse, é mestre em alimentação e nutrição e saúde pela URGS, especialista em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, pós-graduada em nutrição da saúde da mulher e reprodução humana pela PUC do Goiás, pós-graduada em nutrição e esporte em Cascavel, Paraná, pós-graduada em nutrição clínica com ênfase em doenças crônicas em Frederico Westphalen, URI, e além de formações complementares em pré-natal, fertilidade e saúde intestinal. Suelen Dallanora Bolchaton, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença conosco. Boa noite a todos, eu que agradeço a presença de todos aqui, muito obrigada, né, pelo convite, é uma honra poder estar com o Renato aqui e o Gaio, espero poder estar trazendo um pouquinho da minha vivência na prática, todo o meu conhecimento, e poder estar levando mais informações para todos, principalmente nessa questão de chocolate, que todo mundo gosta, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nós é que te agradecemos, seja bem-vinda ao Cruzando as Conversas. Ô, Suelen, tu viajaste por esse país, hein, para fazer essas tuas formações, hein? Conheceste terras bastante. diferentes aí, distantes. Bastante. Goiás, Cascavel. Mas alguns são online, né? Essa que eu finalizei recente de Goiás, ela foi online, então é bem recente mesmo. Pós-pandemia, né? Muita coisa ficou no online. E Cascavel, por eu ter familiares lá, então eu aproveitei, como eu ia para Toledo, que é do ladinho de Cascavel, eu aproveitei e fiz ali a pós em esportiva, que não segui nessa área, só finalizei mesmo, mas para conhecimento mesmo, que acho muito importante, né? A questão de atividade física, acho que a gente até pode falar um pouquinho hoje sobre isso também. E foram duas pós que eu fiz em conjunto, né? A clínica e a esportiva. Então, uma em Frederico, porque eu sou lá de Seberi, do ladinho de Frederico, e hoje que eu resido, então, em Porto Alegre, mas foram bastantes conhecimentos aí de muitas áreas, né? É bacana poder estar vivenciando cada estado, também conhecendo um pouquinho de cada estado. Muito legal, muito legal. Gaio Fontela, psicólogo, psicanalista, graduado e pós-graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já foi também um grande comunicador, rádio, televisão, assessor de imprensa, jornalista que nem eu. E é um prazer rever, ainda que online, Gaio Fontela e seu gatinho aí. Gaio Fontela, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, é uma alegria enorme te reencontrar. Boa noite aos espectadores da RDC e muito boa noite à Suelen, a doutora Suelen, que eu confesso que é uma alegria enorme poder tratar desse assunto das compulsões de forma interdisciplinar, porque hoje a gente trabalha assim, a gente tem que dialogar e, sobremaneira, vendo as singularidades. Eu tenho certeza que a Suelen sabe escutar os seus pacientes
e não prescrever uma dietinha igual para todo mundo, né? Como tem Com muitas certeza. linhas nossas também que fazem assim tudo, o sintoma e um monte de coisa padronizada. Eu tenho uma experiência clínica já longa, né? Eu fiz a minha graduação, a minha pós na clínica de atendimento da URGS, trabalhei com todas as estruturas clínicas e eu ando com uma experiência de um estudo de caso que depois eu gostaria de poder relatar, que é preparação para bariátrica, que é uma demanda para nós, né? Com certeza, para Nutri e para psicologia e para psicanálise. Com o Gaio Fontela e a Suelen Dallanora, vamos fazer o nosso Cruzando as Conversas de hoje, desta quinta-feira santa, sempre em nome de Banrisul. Rápido intervalo, em seguida 1 hora direto com eles, sem intervalo, sem interrupções, aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, sempre em nome de Banrisul, e hoje sobre compulsões de Páscoa, com a nutricionista Suelen Dallanora e o psicanalista e psicólogo Gaio Fontela. Participação especial do Chiquinho. Participação especial do Chiquinho, que é o meu mascote, né? Que é guloso, né, Chiquinho? E que está comigo divulgando meu trabalho no TikTok. Pois é, o Gaio Fontela. A gente vai colocar aqui ao longo do programa as arrobas do Instagram do Gaio e da Suelen, e vamos botar o TikTok do Gaio também, porque o Gaio tem feito essas comunicações mais informais, né? Mais diferentes daquela imagem de um psicanalista sério, freudiano, lacaniano, que é o caso do Gaio, né? Ele está fazendo uma comunicação mais direta lá no TikTok. A gente muito legal tem que os vídeos. se abrir para novas narrativas, para desconstruir essa coisa elitista de que falar de nutrição, falar de psicanálise é algo só para expertises, né? Claro que tem conceitos que são muito difíceis, né? Então a gente traz algo próximo, que dê para ficar palatável, mas trazendo o que a gente aprende. A gente aprende tanto, né, Sueli, com os pacientes. Muito, todos os dias. E mais divertido também, né, Gaio? Uma Claro. Comunicação mais divertida, mais leve, né? No TikTok, né? Com certeza. E o TikTok está ampliando o seu público, né? Antes a gente achava que era só a galera jovem, mas eu vejo que está todo mundo indo para o TikTok, né? Até eu brinquei um dia, eu estou ficando com tique e toque. Muito bom. Sensacional. Com o Gaio Fontela e com a Suelen Dallanora, vamos falar então das compulsões de Páscoa e outros assuntos aqui correlatos no nosso Cruzando as Conversas. Só mais um detalhe sobre o Gaio, né? Porque como a gente se conheceu no mundo do jornalismo, o Gaio fez uma transição de carreira, que é algo que não é muito comum. É algo que, de repente, sai do ponto A e vai para o ponto B, né? Tu entrasse para esse mundo da psicanálise, da psicologia. Como é que é isso, Gaio? O que te motivou a isso e a coragem de fazer isso, hein? Sim, a coragem é enorme. Para fazer mudanças assim, né? A gente tem que ter a coragem, que é a coragem do desejo, né? E tu sabe, né, Renato, que a gente, ao pautar, ao trabalhar como produtor, eu trabalhei na TVE, né? Dirigi Vera Armando na Pampa. Então, a gente vai aprendendo muito na interdisciplina, né? E eu fui fazendo uma transição. Eu fiz um percurso em terapias holistas, reiki, floral. E um dia eu me dei conta que a questão do inconsciente, da psicanálise, já estavam na minha vida, porque a minha segunda mãe era ligada à psicanálise, a gente tinha amigos psicanalistas, né? Todo mundo na minha família gostava de psicologia, de psicanálise. E aí eu fui fazendo essa transição, e sou muito feliz com isso hoje, e atendo às demandas de cada ordem, não tem um problema ético, né? Claro que aqui eu estou ocupando esse significante que é psicólogo e psicanalista, né? Mas ocupo outros lugares, como terapias complementares, né? E muito tu caminhaste nos corredores das rádios, das televisões, também por causa do teu irmão, o querido José Fontela. Né? Verdade, que te queria muito bem, saudoso. Querido, e o Aldo Fontela também, que era teu primo, né? Ele era meu sobrinho.
Seu sobrinho. Dois queridos Fontelas que eu tive o prazer de conviver também no mundo do jornalismo. Vamos lá, vamos começar com a Suelen, analisando. É momento de Quinta-feira Santa, amanhã os católicos fazem jejuns, mas também é um jejum meio fake, né? Porque, não podemos comer carne, mas vamos fazer aquela bacalhoada, vamos comer o peixe na brasa, a tainha, e aí o significado, na minha opinião, o significado religioso do jejum não funciona muito, né? Mas, enfim, o pessoal acaba descompensando um lado e compensando o outro. Né? E essas festas, elas dão essa liberdade, né, Suelen? Como é que funciona na hora de segurar um pouco a questão da dieta? Não da dieta, não queria usar essa palavra, porque senão parece que está tentando não pode comer, não, mas assim, o raciocínio gastronômico, vamos dizer assim, uma coisa mais racional, né? Como não estourar a boca do balão? É isso que eu queria perguntar. É bem isso, né? A palavra dieta é muito forte. Na minha prática, eu prefiro não usar essa palavra, né? Mas é como muitos enxergam. Porque dieta, quando a gente vai olhar o significado, é quando a gente faz muita restrição. E aqui entra o ponto importante, né? Porque as pessoas pensam, eu vou restringir durante a semana, ou ali um tempo antes, muitas vezes começam esse jejum um tempo antes, para quando chegar nesse momento, descompensar totalmente. E aí que entra o perigo, porque a gente não deveria ver a Páscoa, os momentos ali de alegria, como algo para a gente comer, se libertar. Eu acho que isso não deveria existir, as pessoas precisam entender que tem essa diferença, que não deveríamos fazer restrições, né? A comida, a gente deveria comer de tudo. Eu sempre falo que mesmo a gente tendo alguma patologia, alguma doença, nós deveríamos comer de tudo. Os extremismos não deveriam acontecer. E é muito isso que está acontecendo hoje em dia, os extremismos. As pessoas ficam sem comer, fazem esse jejum, para quando chegar no momento ali, não, hoje é Páscoa, né, quinta-feira, amanhã é sexta, vamos comer à vontade, aí depois na segunda voltam a restringir novamente. E isso não deveria estar acontecendo. E aqui entra essa questão, né, do Gai estar aqui hoje com a gente também, de trabalhar em conjunto, porque eu, como nutricionista, eu não consigo trabalhar sozinha, sendo que isso é muitas vezes ligado à ansiedade, que é o primeiro ponto, na minha visão. É uma das causas ali que mais as pessoas precisam entender, que muitas vezes começa com a ansiedade para a gente desenvolver um comportamento alimentar, de ficar comendo, enfim, temos vários tipos de comportamento alimentar, né? Mas quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente vai para alimentos hiperpalatáveis. E aí, esses alimentos hiperpalatáveis são os que encaixam no chocolate, por exemplo, que é o que a gente vai falar hoje. Só fazendo um parênteses aqui, antes de também escutar um pouquinho do Gaio, a minha dissertação do mestrado foi sobre comportamento alimentar. E eu fiz um estudo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente pegou estudantes universitários, residentes desses 3 estados do sul do Brasil, durante a pandemia, porque a gente teve uma questão ali de ficar dentro de casa. Então, teve essa questão do comer. E sim, os resultados foram bem significativos, que tanto as pessoas que não comiam, quanto as pessoas que comiam em excesso desenvolveram um comportamento alimentar. Então, os extremismos, e é isso que a gente precisa falar, porque não deveríamos ter os extremismos. Da mesma forma do dia do lixo, né? Acho que essa palavra é tão pesada, da mesma forma da dieta, é uma palavra tão pesada, né? Então, muita coisa se começa com ansiedade, né? Não sei, o Gaio aí entra nessa questão também, mas acho que é um primeiro ponto para a gente falar aqui, que, ao meu ver, a ansiedade é que desencadeia muita coisa do comportamento alimentar.
Verdade. Perfeito, Suelen. Verdade. Tu deixaste várias bolas picando para a gente costurar com a psicanálise, com a questão da linguagem, né? Justamente este significante dieta, que é restritivo, ele demanda entendimento de princípio de realidade e princípio de prazer, né? E que a gente possa equilibrar tudo isso para não chegar a um excesso da pulsão de morte, que é, como a gente está falando, dos excessos, seja de não comer, né? Ou seja de comer demais. E o que acontece quando se fala de ansiedade, né? Para a psicanálise, a ansiedade, ela está mais ligada a um sintoma físico, né, que a gente conhece muito bem, mas não separada de algo fundamental, que é falar de angústia, né? E a angústia, paradoxalmente, ela está ligada ao desejo. Mas qual é o desejo que não está sendo realizado, seja ele qual for, e que ele é compensado em compulsões, né? Na compulsão à repetição, que é um conceito fundamental, né? A repetição é um dos conceitos fundamentais na psicanálise. Ele está num seminário do Lacan junto com a pulsão. E a pulsão, ela ruma para a pulsão de morte, ela se afigura a pulsão de morte quando a gente se destrói pelo excesso de prazer que a gente quer ter, seja com um excesso de ingesta alimentar ou com excesso de corrida, de compra de bebida, né? Mas esse foco na comida é importante. A gente pensar que também o doce, o chocolate, ele tem uma significação também, né? Que, claro, para quem trabalha com a parte comportamental, tem a ver como recompensa, mas para nós, na psicanálise, ele é fundamental a ser escutado na singularidade, né? O Lacan dizia que a gente come significantes, né? A gente não come só a comida em si, mas a significação, que passa desde a questão do aleitamento materno, as questões ligadas ao que identificação, o que o pai comia, o que a mãe comia, o que não podia comer. Depois eu vou trazer um estudinho de caso resumido, com ética, sem, né, dar nomes, que é fundamental para a gente ver como a nossa interface é bacana, Suelen, de ver o quanto é preciso se escutar o paciente na sua singularidade e não apenas achar que vai se resolver só com a prescrição alimentar, né? Ouvindo e conversando, meu sonho era esse, era poder conversar com nutricionistas, assim como a gente gosta de conversar com psiquiatra, porque o ser humano é integrado, né? Por mente, corpo, emoções, cultura. Então, é com esse olhar que a gente pode fazer um bom trabalho. Mais ou menos isso, né? Para a gente seguir. Gaio, o meu papel aqui é tentar traduzir algumas coisas, né? Tentar simplificar para o nosso telespectador também e provocar vocês. O que significa, segundo Lacan, comer significantes? É que cada tipo de comida tem um significado, mexe com a mente de alguma maneira, é isso? Estou comendo para me compensar. Existe uma história de cada sujeito com a forma que ele começou a se nutrir, né? Então, existem significantes que passam, né, pela relação da mãe com o bebê, do olhar, desse transitivismo da mãe falar, olha que gostoso isso, ou então isso não é bom, né? Então a linguagem está o tempo inteiro ligada, né, nesta estruturação que é fundamental considerar a questão alimentar, né? A questão alimentar é algo que não dá para a gente deixar de escutar, né? O leite materno, a simbologia do seio materno, né? Tá. Do que a mãe diz na hora em que está dando, seja o aleitamento, seja as primeiras papinhas, né? Imagina assim, ó, que ambiente ruim onde a mãe não qualifica aquilo que ela está dando para o seu bebê, né? Ou então quando o ambiente não é bom, né? Então é a significação singular que cada alimento tem, né? É nesse sentido. Vem um pouquinho mais para o centro da tua câmera, o pessoal te ver. Aí, Gaio, e a pessoa pode comer, obviamente, para se premiar, né? Para compensar alguma coisa,
mas ela pode comer para se punir inconscientemente? Com certeza. Isso é uma pergunta muito boa, né, Sueli? Não, mas a Porque é resposta singular. vai ser muito melhor. A resposta Tem que será muito escutar, melhor. né? Nós temos que escutar os nossos pacientes para ver a significação que tem para ele o excesso ou a falta de ingesta, né? Uhum. Mas dá um exemplo prático. O que o sujeito pode chegar em casa e comer e ele estar se punindo? Comendo algo que ele não poderia comer, por exemplo? Acho que sim. O Acho que, por diabético comeu exemplo, né, açúcar? Sueli, uma pessoa como eu, que estou no pré-diabetes, no comecinho, Como foi? né, eu tenho que cuidar, né? Eu acabei fazendo uma coisa que eu quero ter o aval. Eu aliviei a minha demanda por doce de uma maneira mais light e diária. Eu como umas mariolinhas de banana todo dia, e aí não preciso me matar comendo um monte de Somos doce. dois. E, eventualmente, eu dou minhas fugidinhas, né? Para ter prazer, né? Acho que esse é um exemplo pessoal. Eu conheço essa mariola. engraçado. Só eu conheço essa mariola, está escrito 0 açúcar, então a gente prega diabético, né? Não, ela não está 0 açúcar, está sem adição de açúcar, Sem porque tem o adição. açúcar da banana. Aí, quando vai ver o rótulo, tem açúcar escondido. Talvez Ai, cara. psicologicamente ajude, mas eu consegui dar uma regulada com alguns biscoitos diet, tudo que for diet me ajudou, né? Sueli, como é que funciona isso, essa compulsão e essa autopunição também pela comida? Só voltando um pouquinho nessa questão do diabetes, eu fiz nutrição porque eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 6 anos de idade. Olha só. A gente vê muito isso na prática, né? A gente ir para algo hoje de trabalho voltado para estudar o que a gente tem, né? Então, eu escutava muito na minha infância, o que você come? Dos médicos, né? Porque eu nunca fui encaminhada para uma nutricionista. Eu tenho 31, vou fazer 32 anos, mas parece pouco, né? Mas há um tempo atrás, quando eu desenvolvi diabetes, a gente não escutava falar sobre nutricionista. Então, eu fiz nutrição porque eu escutava muito. O que você come? Só que nunca me encaminhavam para uma nutri. Então, hoje, eu consigo me controlar. E aqui, é só trazer uma questão da minha vivência, que eu ouvia muito na minha infância que eu não podia comer doce. De maneira alguma, por eu ter diabetes, eu não podia comer doce, eu tinha que comer só alimentos diet, que eram sem açúcar. Só que vai muito mais além. Hoje, eu nunca esqueço que o primeiro doce que eu comi, na minha região, se chama torta de bolacha. Não sei como que vocês chamam aqui. Adoro! Mas foi torta de bolacha, em 2017, quando eu vim para Porto Alegre, que eu fui conhecer, que eu fui em outros profissionais, que eu descobri, e isso é recente, que diabético sim pode comer doce. E tá tudo bem, não é fazendo restrição, sabe? Até porque quando a gente fala de... Por que eu contei isso? Porque quando a gente fala de alimentos hiperpalatáveis, a gente vai mais para uma classe de alimentos ricos em gordura e açúcar. Não é só o açúcar em si. E quando a gente fala de doces diet, geralmente o que fazem? Tiram o açúcar e colocam mais gordura. E aqui entra o perigo. Porque daí, de certa forma, tu tá colocando mais gordura, que vai estar prejudicando o sistema cardiovascular e que vai estar trazendo mais compulsão ainda do que muitas vezes a gente comeu um alimento com açúcar normal, né? Então, essas questões de restrições a gente tem que ter cuidado. A gente precisa ler o rótulo alimentar, essa questão, às vezes, sem açúcar. Tá, e aí? O que eles colocaram no lugar? Geralmente colocam outro tipo de açúcar. Então, é trocar 6 por meia dúzia, muitas vezes, né? Então, na minha prática... Tem um auto-engano da gente nisso, né? Exatamente, exatamente. Então, tem toda essa questão comportamental que a gente precisa, e uma questão que o Gaio falou que é muito importante, quero trazer um pouquinho desde processo gestacional. O nosso paladar, tudo isso a gente forma lá na gestação, quando a nossa mãe está gestante. O sistema, o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento do sistema nervoso central é lá na gestação que acontece. Então, tu trazer
entender todo esse processo de como que aconteceu lá na infância, desde a gestação da mãe até o momento, é muito importante para a gente fechar um diagnóstico, entender o que está acontecendo. Então, desde a gestação, depois no aleitamento materno, tem muita questão de infância, a gente ouve falar muito, eu apanhava para comer, né, algum alimento quando a criança não queria comer. Então, toda essa questão de recompensa e de comportamento alimentar, muitas vezes é consequência lá do passado. Muitas vezes não é nem a questão da ansiedade do presente, mas essa ansiedade a causa está lá no passado, né? Então, é todo esse contexto que a gente precisa conversar, entender o paciente, escutar muito o paciente, isso é muito importante, né, Gaio? Com certeza. Esta singularidade, ela é fundamental para a gente estabelecer o vínculo, né? Porque o conceito de transferência ele não é propriedade exclusiva da psicanálise. O nosso paciente, no meu caso, nosso analisando, ele tem que ter um afeto com a gente e supor que a gente tem um saber. Isso estabelece esse primeiro vínculo, né? E no meu caso, depois, é claro que a gente vai ajudando o paciente, o analisando, a ver que o saber é do inconsciente dele. E é esse saber que passa pela forma como ele se constituiu como sujeito, como ele se estruturou, como ele se identificou. No caso que a gente está falando de alimento, o que a mãe achava que era bom comer, o que o pai achava que era bom comer. Eu sempre conto o meu caso pessoal, que hoje eu adoro o veganismo, a gente até pode falar sobre isso, embora eu não seja, né? Eu sou alguém em processo, já não como carne vermelha há muitos anos, há 30 anos, mas eu como um pouco de tudo também, né? Frango e tudo. Mas tem a questão cultural, Sueli, que no começo, ao tu te apresentar, isso apareceu. Nós somos de um estado em que a carne é tudo. Eu comia carne vermelha no café, quando tinha frango era um prato a mais, né? E eu me criei... Na época eu não gostava tanto de doce. Quando eu parei de comer a carne vermelha... Café da manhã, Gaio? Até no café da manhã, de fazer uns sanduíches. E doce, tinha muito doce, né? Eu até lembro, tinham doces maravilhosos, que era até do quintal, um mamão cristalizado maravilhoso, né? Uma abóbora caramelizada, isso eu até comia, mas aí eu voltei a comer mais doce depois que eu parei de comer carne vermelha. Agora, é interessante poder falar sobre isso, né? Ver como é que se vai prescrever uma dieta considerando esse histórico, né? Assim como a gente intervém e procura uma direção de cura no campo psi, no campo nutricional, né, acho que é igual, né? Esse histórico é importante. Exatamente. A carne vermelha, ela tem uma quantidade muito significativa de gordura, né? Uhum. Então, vai todo esse contexto também do hiperpalatável, né? Então, isso é bem importante conhecer todo esse processo lá de trás para entender o momento de hoje, sem dúvida. Claro. Quando as pessoas falam dessas coisas em análise, aí é que eu me dou conta como a velha cura pela palavra, o talk cure, funciona assim, porque ela vai poder dar uma ressignificada nas emoções e, com isso, ressignificar o comportamento, experimentar. Outra questão que eu acho importante que a gente trabalha, que vale para todas as compulsões, seja as alimentares, as drogas, é a gente reduzir dano. A gente escutar a pessoa e não vir com aquele julgamento, com aquela prescrição rígida, né, que tu também lembravas, e ver o que ela pode, aos poucos, reduzindo. Se ela não está conseguindo deixar de comer, que, sei lá, que tome mais água, que faça um exercício físico, que fale sobre isso, no meu caso, né? Então, eu acho que este é um caminho muito interdisciplinar, eu faço questão de reafirmar isso aqui. Uhum. Eu acho, posso só dar um pitaco? Eu acho que, assim, duas coisas. Primeiro, o mais difícil, tanto na área da Suelen, quanto no consultório com o Gaio, é o equilíbrio, é achar o meio termo. Para o ser humano, a pior coisa que tem é o meio termo, né? Porque para o ser humano tudo é 8 ou 80, ou é pouco ou é muito. Ou é pouco chocolate, ou eu não gosto de chocolate, ou então eu me atrolho de chocolate na Páscoa. Eu não como doce, não gosto de doce.
mas ou então somos que nem eu e o Gaio, pré-diabéticos e adoramos doces, e a Suelen também, né? A carne, não, eu sou vegano, então eu tiro tudo da frente, né? Só deixo lá uma alfafa, alguma coisinha ali no prato e deu. Estou exagerando, óbvio. Ou então, como vários amigos meus, né, que são comedores de carne, comedores de churrasco, compulsivos, quarta e sábado, quarta e domingo, mais cerveja, e estão com esteatose, que é a doença também do homem moderno, né? Dá muito nos homens, dá nas mulheres também, mas dá muito nos homens, que é a gordura no fígado, né? Que é algo impressionante. O que eu tenho de amigo que está com diagnóstico de esteatose é uma coisa impressionante. Então, assim, tudo na vida é o equilíbrio, é o meio termo, né? Um pouquinho de doce pode, um pouquinho de carne pode, salada sempre é bom, água sempre é bom. A gente sabe os caminhos dela. E aí eu quero entrar na questão do exercício físico que a Suelen já falou, que é uma das melhores coisas para baixar a ansiedade, né, Suelen? Porque o exercício, ele libera muitos hormônios ali de sensação de bem-estar. E aí, questão, quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente fala no sistema dopaminérgico. Então, a gente precisa de liberação de dopamina, serotonina, que são os hormônios ali que estão faltando, entre aspas, né, na questão cerebral desse indivíduo com essa compulsão alimentar. A gente fala do circuito de recompensa do cérebro, né, que é o sistema ali de recompensa da dopamina. Então, a questão da atividade física, ela é de extrema importância. Aí, mais uma vez, volta, né, Gaio, para a questão que a gente fala de trabalhar em conjunto. A gente não consegue trabalhar isoladamente, só nutri, só psicólogo, só atividade física. É um todo para a gente ter um resultado significativo. O nosso corpo, cada organismo é individual e o nosso corpo, ele se interliga. Então, a gente não consegue trabalhar só com o cérebro sem trabalhar a questão de serotonina, dopamina, que está acontecendo lá no intestino também, né? A produção desses hormônios. Então, assim, a atividade física é de extrema importância para liberar esses hormônios, trazer sensação de bem-estar. Sem dúvida, é um dos tratamentos que a gente precisa incentivar o paciente, mas tudo no seu momento, né? Porque tem muita gente que, tô cansado, chega em casa cansado, só que muitas vezes esse cansaço é por consequência desse organismo que não está bem controlado. Então, a gente começar um passinho de cada vez, não fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, vamos tentar ir colocando metas, né? Não tudo junto, porque somos seres humanos, né? A gente não muda de um dia para o outro. Então, essa questão da atividade física é de extrema importância para a questão de liberação de hormônios ali que vão estar dando sensação de bem-estar e, consequentemente, auxiliar no processo desse comportamento alimentar que é a dependência dos hormônios, né? As influências positivas dos amigos, de um personal, exato, também são bem-vindas. Claro. Eu agora tive uma experiência, porque eu fazia umas caminhadas médias, assim, de 2 quilômetros, 4 no máximo, e aí eu estava com uma amiga em Atlântida, e aí nós começamos a aumentar as caminhadas de Atlântida até Capão. Aí eu acabei caminhando 10 quilômetros, e agora eu estou fazendo 3 vezes por semana, daqui da Orla até o Gigantinho, dá uns 5 quilômetros. Mas tudo isso foi numa gradualidade. Exato. Um outro recurso que eu tenho experiência, Renato e Suelen, e que é muito bacana, e que eu tratei no campo científico, a minha pesquisa acadêmica, porque a gente tem que ter sempre uma pesquisa, né, na graduação. Eu trabalhei com os benefícios psicofisiológicos da meditação. Então, foi maravilhoso, porque a gente observa que com poucos minutos de meditação, tu já baixa a taxa do cortisol, que é um dos do humor, né? E a pessoa começa a ter um bem-estar. E com o passar do tempo, com a prática meditativa, a pessoa reduz o neuroticismo, que não é da psicanálise, mas é um tipo de personalidade, né, que tem dificuldade de comunicação, de suportar a frustração, enfim. Então, é muito importante que a gente use todos esses recursos sem deixar de falar, sem deixar de ter prazer com o que se come, mas
tendo um princípio de prazer que a gente tem que se dar conta que se a gente embarcar na pulsão de morte em qualquer excesso, lá adiante a gente vai pagar, né? O corpo não perdoa, né? O corpo responde aquilo que a gente faz com ele e o corpo só ele faz cobra, o que a né? gente manda, o que a gente quer. E ele cobra a conta também, né? Da maneira como a gente trata ele, né? Sempre vem a conta. E essa questão do cortisol, ele é um hormônio contrarregulatório da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, claro. O sono também é muito importante. Também. Uma coisa vai depressão. Exato. Para não se deprimir. Exato. Uma coisa vai desencadeando outra, né? Então, entra mais uma vez da questão do sistema multi ali, que a gente precisa regular um todo. Então, diminuir cortisol para dormir bem, para ter o hormônio tudo controladinho no corpo, para não ter mais ansiedade, para não ter mais depressão. É um conjunto de tudo, né? Então, isso é muito importante. Aí eu acho que entra uma pressão da sociedade, que é principalmente a sociedade capitalista que vivemos, principalmente no Ocidente, né, que é a pressão por trabalho, por resultado, por retorno, por feedback, por reunião, apontamento, compromisso, enfim. E as pessoas estão dormindo cada vez menos e dormindo cada vez mais. Pela compulsão de estar no celular, de estar vendo TV. Também, de estar online, de estar disponível, de estar produzindo, entre aspas, né? O Clube das 5, para mim, que eu sempre achei uma bobagem, acordar às 5 da manhã, tudo bem, cada um. Se vai dormir cedo e tal, e quer acordar às 5, tudo bem. Mas é que as pessoas que eu conheço acordam às 5 e não dormem cedo, elas dormem tarde igual. Esses dias um influencer disse que agora ele está acordando 4h30, porque ele quer acordar na frente de todo mundo. Ele precisa estar antes do Clube das 5, é um cara famoso aí. Cara que tá rico, inclusive não precisava nem acordar 4h30, nem 5h30, nem podia acordar 10h30 da manhã, se ele quisesse. Mas, enfim, essa é uma compulsão. De novo, nosso tema aqui, né? Compulsão. Uma compulsão por resultado. Uma compulsão por disponibilidade. E uma compulsão, obviamente, por vaidade, né, Gaio? Porque aí tem rede social, tem gravação de vídeo, né? Tem a questão de ser famoso, de ser influenciador, tem tudo isso também, né? Claro, mas aí tem um paradoxo, né? Porque o Freud dizia no texto clássico sobre o narcisismo que o narcisista é aquele que se cuida muito, não é? Mas, ao mesmo tempo, quem não ama o outro adoece. Então, vai chegar um momento que esse excesso de ego, de espelho, vai trazer problema, que é essa busca de resultados, ou malhar excessivamente, correr excessivamente. Eu conheço gente que se alimenta mal por isso, né? Acho que a Sueli pode nos ensinar um pouco, no bom sentido, né? De que também tem o que se queima, né, Sueli? Eu, por exemplo, aí uma história pessoal, eu quando tive que baixar os meus triglicerídeos, eu fui fazer caminhadas. E as caminhadas, assim, foram maravilhosas, né, para regular a pressão. E aí eu acabei emagrecer foi consequência deste desejo de ter saúde. E, via de regra, é o inverso, né? As pessoas querem ser bonitas, barriga tanquinho, malhadas, nada contra, né? Mas esquecem. Ou então deixam... Isso eu gostaria de te ouvir, porque depois de um esforço físico, tu tem que repor, né? Carboidrato, proteína que formam, e eu vejo gente que se distrai, não come depois, né? Isso também é psi. Exato. Tem um descuido aí que é mortífero também, é pulsão de morte. E muita gente acha que o carboidrato não deveria ser consumido na pós-atividade física, mas é pelo contrário. A gente precisa do carboidrato, assim como a gente precisa da proteína e de gordura, assim como a gente precisa de vitaminas e minerais. São os formadores, né? Exato. Então, as pessoas, elas têm medo do carboidrato, e esse medo aqui entra para a questão da compulsão, porque é esse medo que também vai desencadear a ansiedade, que desencadeia a compulsão, porque no momento que você faz uma restrição de carboidrato, o cérebro precisa de carboidrato. Energia. A gente precisa de carboidrato para pensar, para correr, para caminhar, para estudar.
Então, e as nós pessoas, elas têm... não temos sem uma massa, né, Suelen? Não, né? Os italianos aí... então, assim, não tem... O carboidrato é essencial e as pessoas, elas têm muito medo de carboidrato. E aí volta para a questão de comportamento, porque se tu restringe um grupo alimentar, que é o carboidrato, tu tá envolvendo toda essa questão de hormônios que vai te levar, muitas vezes, à compulsão. Porque a compulsão é isso, né? O doce, o carboidrato, a gordura. Ô, Suelen, o carboidrato ele é visto muito como um vilão, né? Muito, Inclusive muito. tem a dieta famosíssima que é carbo zero, né? Low carb. E eu já vi horrores das pessoas perderem cabelo comendo Pois é. proteína, né? Isso que eu queria perguntar para a Suelen. Ela não é uma dieta totalmente unânime, né? Tem muitos críticos, né? E assim, as pessoas acham que a low carb, né, que é essa carbo zero, deveria cortar tudo que é carboidrato. Só que as pessoas não sabem que tem carboidrato numa fruta, que tem carboidrato, sabe? Então, assim, mesmo sendo uma dieta low carb, a gente tem uma quantidade indicada para consumo de carboidrato. É muito falado da dieta low carb para quem tem diabetes, por exemplo. Aqui entra o nosso ponto, né? Mas mesmo assim, a gente precisa de carboidrato e dentro da dieta low carb tem a quantidade que pode ser consumida de carboidrato. Então, assim, restrições muito severas é muito prejudicial para a saúde. Vamos voltar ao ponto inicial, gente, que a gente deu uma derivação maravilhosa, né? Muito conteúdo, muita informação, muita reflexão aqui, mas eu queria voltar um pouquinho para o ponto inicial. Está começando a Páscoa, o feriadão de Páscoa, e aí nós temos esses excessos nos banquetes com peixes, nós temos o chocolate e nós temos depois o domingo, onde as pessoas descompensam completamente, porque tudo aquelas que elas imaginaram, né, se abster, imaginaram, vou fazer o jejum da semana da Sexta-feira Santa. No domingo é churrascada, chocolates, criança comendo chocolate 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, porque fazem aquela caça aos ninhos, algumas famílias fazem, isso já fiz na minha família, não faço mais, né? Fazer caça ao ninho cedo da manhã e permitir que as crianças já comecem às 8 da manhã comendo chocolate. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Também tem um pouco de compulsão nas festas religiosas, nos feriados religiosos, Gaio Fontela, porque a gente trabalha demais e aí quando vem o feriado a gente acha que pode tudo e maltrata o corpo, maltrata a vida da gente. É uma punição aí também, né, Gaio? Não, tem um paradoxo da cultura, né? Porque este ressurgir no sábado de Aleluia, Na né? Páscoa, né? Na Páscoa, né? O renascer. Não é bem um renascer se for por essa via do excesso, né? Mas a gente não tem como fugir do que é da cultura, está em todos nós, né? A Páscoa é uma das grandes festas da nossa cultura judaico-cristã. Ela tem simbologias importantes a serem debatidas, trabalhadas. O que tem que ressurgir? Talvez por este campo do significante, o ressurgir possa contemplar repensar os seus excessos, né? E isso passa, puxando brasa para o meu assado também, para o da Suelen, da gente estar tratando isso já há mais tempo. Quem está tratando isso há mais tempo vai curtir a Páscoa, vai comer chocolate, mas não vai se rebentar comendo chocolate ou qualquer outra coisa que esteja neste sábado, neste domingo, né? E tem aí o que é do campo do afeto familiar. Por que a família se reúne e tem que ter conjuntamente todo esse excesso? Aí, de novo, tem aquilo que nós falávamos lá, o comer significantes. Se está se comendo significantes em excesso através da alimentação, é porque faltou a palavra amiga, faltou a escuta, faltou a mãe transitivista, que é aquela que marca o corpo da criança com amor, né? Que nomeia os alimentos como bons, né? Como algo saudável, que também não vai ser repressora de impedir tudo, mas que vá paulatinamente nomeando o que é melhor, porque no processo de identificação, o sujeito vai aos poucos fazendo escolhas, assim como faz as escolhas ruins, né? Tem sempre algo de identificação, né? De compensar aquilo que
não veio no campo do afeto. A nossa busca, isso é uma coisa bacana que o Freud dizia, a demanda de todos nós é uma só, é de amor. E quando essa demanda de amor não é atendida, a gente vai deslocando essa demanda para compensar. Assim como Lacan diz isso no discurso capitalista. O discurso capitalista é um engodo, porque ele promete te suprir de tudo que te falta pelo consumo, né? Ele desmente a castração. Né? Inclusive de comida. Todos nós somos castrados porque a gente precisa de limites, a mamãe não vai ser a minha namorada para o resto da vida, eu vou ter que dividir ela com o pai, com os irmãos, e assim a gente vai se socializando, aprendendo a viver em sociedade, que eu não sou o centro das atenções, que eu tenho que ceder lugar para o outro. Né? E o que me falta não é uma coisa ruim, é uma coisa que me faz, para nós na psicanálise, ser desejante. Né? Porque quem tem tudo... Né? Aí esse tudo a gente busca por esse deslocamento. E olha como o simbólico baila, né? Tem uma coisa que se fala muito no interior, que é uma coisa grossa, né? Assim, ó, eu soube de uma candidata a Miss, lá de uma cidade do interior, que ela estava num coquetel e todo mundo comendo e bebendo. Nos coquetéis as pessoas comem e bebem, né? E aí o garçom chegou e ofereceu para ela, ela olhou para ele. Obrigado, tô cheia. Né? Cheia no corpo, né? E isso é uma brincadeira, né? Mas a gente às vezes precisa disso, se preencher com algo que é de um deslocamento do que realmente nos falta. Isso, claro, não é receita de bolo. De novo, aquilo que eu marco é singular, né? Claro, assim como daqui um pouco tu vai escutar lá uma paciente que ela ama chocolate, né? Não, e quem não ama, né? Quem não ama, assim... Não, e agora com essa novela Renascer, a gente está né, algo subliminar, assim, botando o cacau e a cultura. Certamente tem um movimento da indústria aí, né? Certamente. E o pior é que agora ficou tudo muito mais caros, né? Só então deixa tem um preço que se paga. Só deixa eu comentar duas coisas rapidinho. Essa coisa do amor do Freud é sensacional, né? Porque realmente é um amor que falta, ou um amor próprio, né? A gente pela gente, ou amor de mãe, um amor de pai, sim, e o amor sexual, né? O amor sexual de um companheiro e tal, um amor romântico, amor de filho também pode faltar, e tudo isso vai acabar na mesa, vai acabar num chocolate, vai acabar numa carne, numa bebida. Se não acaba na cama, quando é assexual, acaba na mesa. A opção cama não tem contraindicação, né? Pelo menos. Não. O que eu queria dizer também é outra coisa. Os desejos compartilhados, sem abuso. Claro, equilibrado, tudo. Sem compulsão. O que eu queria dizer também é que eu tinha um colega na faculdade, isso faz mais de 40 anos também, que a gente combinava de sair depois da aula, 10h30 da noite, vamos para uma pizzaria, vamos para alguma coisa e tal, mas muito mais para conviver do que para comer, certo? E ele, eu acho que constrangido, que não queria gastar dinheiro, então ele dizia, não, já fui no RU hoje, estou cheio. Tô cheio, só que o RU era às 7 da noite, antes da aula. Pô, 10h30 da noite já pode sair tomar alguma Agora, coisa. Agora, tu vê como esse estar cheio é diferente do estar satisfeito, né? Sim, é uma porque coisa... a gente não precisa estar cheio para estar satisfeito, né? Tô cheio, não entra mais nada. É uma coisa bem plena e meio proibitiva, autoproibitiva. Claro. Suelen, como é que funciona essa compulsão na Páscoa? Hein? Existe vício por chocolate? Existe, porque ele é classificado um alimento hiperpalatável. E aqui entra a restrição, né? É o momento que a gente restringe qualquer outro grupo alimentar, às vezes a gente vai para o chocolate. Hoje a gente vê muito isso na prática também. Aconteceu algo bom na minha vida, eu vou comer. Aconteceu algo ruim, eu vou comer. E muitas vezes esse comer é por alimentos hiperpalatáveis, e quando a gente fala de compulsão alimentar, é a mesma classificação de drogas químicas, de álcool, de vício em jogos, entra toda uma mesma classificação por essa questão dopaminérgica. Então, sim,
existe o vício em chocolate, isso a gente vê muito, e as pessoas têm medo do chocolate, mas não deveriam ter medo do chocolate se a gente soubesse comer da maneira adequada. Eu como Nutri, eu peço para todo paciente se come chocolate, para todo mundo. Se come chocolate, eu coloco na rotina do dia a dia. Eu não peço para restringir, porque ele é viciante, porque ele contém muito açúcar, ele contém muita gordura. Só que o que a gente vai trabalhar na prática para a gente mudar devagarinho, aos pouquinhos, esse hábito do vício do chocolate rico em açúcar e gordura? A gente vai diminuindo ali o teor dessa gordura e desse açúcar. Então, a gente vai entrando. E quem sabe, na próxima semana, a gente coloca ali um chocolate 25% cacau. Come a semana toda aquele chocolate. Vai acostumando o paladar. Na outra, vamos passar a comprar um chocolate 30% cacau. Vai acostumando o paladar. E assim a gente vai indo. Não quero que chegue ao chocolate 100%, que acho que isso ninguém consegue comer, né, puro, mas pelo menos chegar ali um cacau 80%, mas não restringir esse chocolate, porque sim, tem o vício do chocolate, mas não é em termos do cacau, é por causa da gordura e do açúcar que contém alta quantidade no chocolate. Ô, Suelen, se hoje eu comer... Deixa eu só fazer uma pergunta, Gai. Se hoje eu for comer um chocolate 70%, 80%, 50% que seja cacau, ele é muito mais saudável do que um chocolate normal. Muito, porque o cacau, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Então, assim, o que for as substâncias antioxidantes... Tem flavonoides, é isso? Flavonoides, exato. A gente vai estar trazendo um benefício para a saúde. As pessoas não precisam ter medo do chocolate, só que depende do chocolate. Claro. Que nem eu falei, eu coloco para todo paciente o chocolate na rotina do dia a dia. Só que a gente vai aprender a comer o chocolate da maneira adequada. Tem muito estudo, eu na minha prática, quando eu me formei, eu comecei a estudar muito a saúde intestinal. Porque é ali que é produzido serotonina, que dá a sensação de bem-estar. 95% da serotonina é produzido no intestino, e a gente tem o maior nervo do corpo humano que liga intestino e cérebro, que é o nervo vago. E é por ali que é levado toda a questão hormonal, que é uma via de mão dupla, né? O que acontece no intestino acontece no cérebro, o que acontece no cérebro acontece no intestino. Então, é através desse nervo que é levado substâncias, hormônios, vitaminas, minerais. E o cacau, ele tem um papel muito importante, por ele ser antioxidante, inflamatório, ter teores ali de flavonoides, ele tem um papel muito importante a nível intestinal, para a restauração do epitélio intestinal, para fazer com que, em outras palavras, quando a gente restaura o epitélio intestinal, ali no intestino, a gente consegue ter uma saúde intestinal mais adequada, consequentemente absorver melhor os nutrientes, consequentemente produzir melhor os hormônios, ter um processo hormonal mais adequado. Então, sim, o cacau, ele é um ativo muito bem-vindo, muito. Tanto que a gente fala muito, a gente ouve, né, nas redes sociais, da receita lá da panqueca de banana. E coloca junto o cacau em pó, 100%, vai dar o gostinho de chocolate, vai ter o doce da banana, já entra o cacau ali, já entra anti-inflamatório, antioxidante. Então, sim, o cacau, ele é muito benéfico. Isso as pessoas precisam saber, aprender a comer esse chocolate da maneira adequada. Eu acho que os piores chocolates de Páscoa são os ovos, os bombons, aquilo que é recheado, né? Que tem um outro doce por dentro do chocolate, né? Exato. Chocolate com sabores, né? Porque é só doce lá dentro. Tu vai colocar... Eu sou uma que eu quase não conheço, tá? Então, assim, posso estar falando alguma coisa errada. Mas tu vai fazer ali um recheio, tu vai colocar doce de leite, mais creme de leite, é gordura, é açúcar, entra para os alimentos que causam vício.
no sistema dopaminérgico. Então, tu vai estar colocando mais substâncias ali e tu vai estar consumindo em excesso. E a gente tem que lembrar que, geralmente, esses grupos alimentares, eles vão estar presentes nas reuniões de família, aquilo que a gente estava falando, em todas as datas comemorativas. Então, não precisa ter excesso, não precisa ter restrição. A gente precisaria aprender a comer, uma reeducação alimentar, para poder comer de tudo, né? Mas aí também eu acho que passa pela área do Gaio, né? Da pessoa também se auto-entender, se compreender, Exato. limites, né? Para poder fazer isso de uma forma racional, planejada, consciente, né? Porque não adianta chegar lá na ponta só e botar um cadeado na geladeira, né? Tem que, de alguma forma, disciplinar isso dentro da cabeça. Por que eu estou descontando tanto no chocolate? Por que eu ando tão ansioso? Por que eu ando tão ansioso? Por que eu ando dormindo mal? Nos filmes a gente vê, né, Gaio? Às vezes, os filmes românticos, termina com o namorado, ou então tá solteiro e faz anos que não tem uma transa, vai no chocolate. Compensa no chocolate, né? As mulheres chorando, abrindo uma caixa de bombom. Isso tem aí na literatura, tem nas comédias românticas, né? Por quê? Porque a caixa de bombom está sempre associada ao romantismo, né? Compensação, né? Não, eu acho que tu trouxeste muito bem, e a Sueli tem reafirmado o que é de ressignificação do mau hábito alimentar passa pela ressignificação daquilo que nos levou a este hábito. E esta sutilização do paladar, quando eu escutei a Sueli falando da importância de comer um chocolate mais concentrado, de cacau, eu tenho procurado fazer isso. Isso passa por uma experimentação. Por quê? Porque aquele apelo do mais doce, o doce é um significante, né, que adoça a vida. Eu, inclusive, volto a falar em diabetes, porque todos os pacientes que eu, ao longo de 30 anos, atendi que tinham diabetes, tinham algum grau de falta de doçura na sua vida. Por isso que isso reafirma aquilo que o Lacan dizia, a gente come significantes. Mas, ao poder falar sobre isso, a gente pode mudar. Eu tenho uma experiência pessoal também com o arroz integral. Eu, lá, nos meus 20 e poucos anos, eu achava insosso o arroz integral, embora eu já experimentasse, porque era uma tendência, todo mundo ser natureba. Eu aprendi a fazer, Renato, o arroz integral com a Kátia Summan, que é tostando ele sem óleo, sem nada, e aí é uma receita rápida. Tu pega e põe a água, quando ferve, tu desce. Aí eu fui experimentando. Hoje eu acho delicioso. Agora, claro, tudo tem a questão também da identificação, porque a gente, ao longo da vida, a gente vai se identificando com os pares, aqueles amigos que têm bons hábitos, acho que os pais podem contar com eles também, né? Para ser motivadores dos filhos a irem experimentando coisas boas. Tudo isso é importante ser ouvido, né? Falasse uma coisa importantíssima, né? Da gente, né? Falasse uma coisa importantíssima, né? Que é o contexto. Mas deixa só, antes, identificar para o nosso telespectador, Kátia Summan, uma grande comunicadora da Rádio Ipanema, fundadora da Rádio Ipanema, depois da sua rádio elétrica, do Sarau no Ocidente, né? O Sarau Elétrico, a grande Kátia. Eu também, eu já fiz muito arroz integral ruim. Aí eu chego na minha sogra consegue fazer um arroz integral que é uma coisa impressionante. Assim, é uma coisa, um delicioso. Tem o tempero de sogra aí, né? Tempero de sogra. Aí que eu quero chegar nesse ponto, né? Tanto para a Suelen quanto para o Gaio. Tem que ter uma colaboração do ambiente. Não adianta uma pessoa em casa sozinha querer fazer a sua reeducação. Né? Exato. Esses dias eu fui no médico, o médico disse assim, tu tem que parar de comprar bolinho e bolachinha e não sei o que para teus filhos, porque senão tu vai comer. Tu come se a gente tem em casa, a gente come. Pois é, para de comprar. Aí eu disse assim, mas e meus filhos, né? São adolescentes, outros, um é criança, a menor tem 10 anos, o maior tem 18. Como é que eu não vou dar uma coisinha para eles? Reeduca. Exato. Pode dar de vez em quando, mas não precisa ter no armário. Exatamente. Se eles estão me vendo agora, eles estão entrando em desespero agora. E tu viu que desculpa boa de pai, né? Que boa desculpa de pai, né? Eu embarco nessas desculpas.
Ah, comprei um Acho que bolinho para todo você. mundo, né? Nós temos os nossos auto-enganos, né? Para Claro. aguentar o tranco da vida. E ele sempre pergunta, pai, tu vai querer um pedacinho? Aí, se eu tô cheio, né? Eu digo, não, só para vocês. Aí eu dou uma de politicamente correto e tal. E se eu tô louco para comer com eles? Não, deixa um pedacinho pro pai. Então é isso que acontece, né? Só muda de endereço, mas é assim, é uma dica. Aliás, entramos numa outra seara, que é a questão da economia. Porque se tu compra tudo isso durante a semana e abastece o armário sempre à disposição, se acaba fazendo um supermercado mais caro também, porque são muitas coisas desnecessárias, né, Suelen? E os alimentos mais ricos, infelizmente, como o cacau, o chocolate com cacau, são mais caros, né? Tem isso também. O mercado é sádico, Gaia Fontela. Muito. E Suelen. É o discurso capitalista. Sádico, porque as coisas sem açúcar, sem lactose, sem não sei o quê, sem gordura, são as mais caras. Mas vamos pensar assim, ó, fazendo um jogo do contente poliana, que eu tenho um pouco disso. Se a gente prospectar que as pessoas comecem a anuir essas coisas mais saudáveis, a tendência... O capitalismo tem isso, ele vai aos poucos socializando as coisas, né? Verdade, eu me lembro quando eu era guria, uma máquina calculadora era uma fortuna, né? Eu ganhei para deixar de fumar, por motivação da minha segunda mãe. E aí, na época, era o valor de um som caro. Então, quer dizer, se a gente começar a melhorar a procura pelo que é bom, a tendência é aumentar as produções e as coisas, né? Verdade. É meio utópico que eu estou dizendo. Lei de mercado. Tem sentido. Lei de mercado, né? É. O que tu acha, Suelen? Que um ponto, quando a gente fala de mercado, parece uma questão muito besta, entre aspas, mas a gente orienta o paciente a nunca ir com fome para o mercado. Porque se a gente está com mais fome, com mais desejo de comer aquele alimento, a gente só vai comprar aquele alimento. Isso é não uma informação... né? Exato. É muito importante falar isso, porque na prática isso interfere muito, sem dúvida interfere. Sim. Eu fiquei de contar uma historinha, né? Eu acho que essa historinha é interessante, eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Que é algo que eu venho trabalhando muito bem sucedido, porque a gente aprende com o paciente, né? Eu tenho em análise uma paciente que tinha obesidade mórbida e ela estava se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica. E na história de vida dela tinha abuso e algo relacionado com o alimento. Aí entra o proibitivo. Tinha um doce que a mãe fazia para o padrasto abusador dela, né? Que era proibido a ela. Aí um dia, na livre associação, ela tinha um pelo no rosto e ela dizia... Eu não sei se eu tiro pelo, se eu como doce, eu não sei se eu tiro pelo como doce, sabe? Isso é o que é bacana da gente trabalhar com o inconsciente, de poder a pessoa se sentir autorizada na transferência, no vínculo com o seu analista, de falar o que vier na cabeça. E aí, então, a gente pode ir trabalhando e vendo o quanto a relação do doce, que era o alimento que ela mais comia e que mais trazia para ela a obesidade, ela começou a entender isso. E aí, então, eu não dirijo, né? Como dizia o Lacan, a gente não dirige a vida das pessoas, né, Sueli? Eu acho que vale como ética. A gente aponta caminhos, a gente ajuda a pessoa a pensar, a gente empresta algumas coisas de desejo, né? Então, eu, de uma certa maneira, disse para ela que ela estava muito angustiada, que ela queria fazer a bariátrica para resolver, com a obesidade mórbida. Então, a gente se propôs a trabalhar um pouco isso. Nós trabalhamos mais de 2 anos. E aí, um dia, eu aprendi uma coisa com ela. Ela se deu conta que não adiantaria ela fazer a bariátrica, porque ela poderia ingerir menos, mas com muita caloria. Por exemplo, ela podia pegar uma lata de leite condensado e tomar toda, né? Ia satisfazer, não ia ser demais a quantidade, não ocupa tanto espaço, mas ela ia engordar igual. Isso eu achei impressionante. A pessoa ia fazer mais mal, né? Aí, então, a bariátrica foi um sucesso. Ela está linda, maravilhosa, já há mais de 3 anos, está tudo bem. Não é nem mais uma questão falar. Ela come pouco, né? Mas come de tudo, bebe moderadamente, come um docinho, come o sushi dela. Ela não é mais uma questão para ela, a questão da obesidade e da ingesta alimentar. Mas teve muito trabalho, muito. Na minha visão...
a terapia, para quem vai para fazer uma bariátrica, deveria começar a ser trabalhada muito tempo antes, para a bariátrica dar resultado. Porque geralmente se começa um tempo ali curto, vai para a bariátrica, reganha o peso, porque não tratou as devidas questões emocionais e vira uma bola de neve. Então, a terapia, não só para bariátrica, né? Mas acho que todo mundo deveria fazer terapia. É a minha visão, eu falo isso para todo mundo. Tu sabe, Sueli, agora eu vou falar algo para puxar brasa para o nosso assado. Eu escutei uma vez num evento lá na Psico da URGS, que era um evento que reunia profissionais de vários lugares do estado, do Brasil. E eu ouvi uma coisa que foi muito linda, assim, sem desmerecer nenhuma área, mas de ouvir assim, ó, se as pessoas se cuidassem com o nutricionista e com o psicólogo, elas não adoeceriam, elas não precisariam tanta cirurgia, tanto trabalho médico, né? E até, bom, psiquiátrico também a gente precisa, né? Então, claro, eu acho que existe isso, né? De prevenir, de mudar hábitos para ter saúde, né? Isso já vem lá desde a Grécia, né? Mens sana in corpore sano, né? É a máxima que a gente valida essa visão interdisciplinar, né? Gaio Suelen, nós temos mais 5 minutinhos. Eu quero pedir justamente nesse momento final para vocês falarem um pouco mais do trabalho de vocês. O que a Suelen foca, qual é o tipo de cliente que ela atende, o que dá para fazer hoje pelas pessoas. Fala um pouquinho o que se pode fazer dentro do teu consultório, Suelen Dallanora. Então, falando de consultório, hoje eu atendo somente online. Depois da pandemia, o nosso conselho liberou. Então, eu mantive os meus atendimentos apenas online e acho que isso para todo mundo, né? Foi benéfico, que a gente consegue atingir um público maior, não somente aqui em Porto Alegre. Hoje eu trabalho muito mais com mulheres, e quando a gente fala de comportamento alimentar, é um público que vai mais para as mulheres, né? Por sistema hormonal, que interfere bastante. Então, meu público hoje é muito mais mulheres do que homens. Eu trabalho muito com a questão de fertilidade, gestação. Então, o que a gente falou antes ali de já começar lá na gestação a cuidar todo o que vai acontecer lá na frente, hoje é o meu foco principal. E eu sou daquela que eu incentivo muito o tratamento em conjunto, eu não consigo trabalhar sozinha, a gente não sabe tudo, então eu sempre indico terapia, educador físico, o médico ali que for preciso tá em conjunto, então a equipe multi. Eu venho de uma residência, quando eu fiz a residência no cardiologia, que a gente aprendeu a trabalhar em equipe multi. Então, na minha prática, eu priorizo muito, porque, mais uma vez falando, eu não vou saber tudo, eu não vou saber lidar com todo o contexto, e isso deveria ser para todo mundo. Então, hoje meu público é muito mais mulheres, questão de endometriose, síndrome do ovário policístico, quem está tentando engravidar, gestante, e aí volta para todo esse contexto que a gente falou hoje, de comportamento alimentar, de vícios, porque são mulheres que têm ansiedade muito presente. Então, em conjunto disso tudo, eu trabalho com essa questão de ensinar a comer, que é a base de tudo. Resumidamente, legal. Esse é o meu público hoje. Legal. Bom, a gente está passando o Instagram dos dois entrevistados, o Gaio e a Suelen. Estamos passando o TikTok do Gaio todo o tempo também. Gaio Fontela, fala um pouquinho do teu trabalho, essa preparação para bariátrica que tu faz também, a tua especialidade, né? E um pouquinho do TikTok lá que tu está fazendo. Sim. Eu quero aproveitar, Suelen, te ouvindo, eu lembrei de uma máxima do Nietzsche em Gaia Ciência, que ele dizia assim, ó, eu quero encontrar um médico filosófico e um filósofo que não esqueça do corpo. Então, acho que é, de novo, esse trabalho integrado, né? Nós trabalhamos na psicologia, na psicanálise, né? Sem deixar de escutar essas questões todas para encaminhar. O Freud nunca esqueceu da questão física, jamais, né? E a gente não trabalha, por exemplo, a clínica das psicoses sem ter psiquiatra, sem ter um trabalho interdisciplinar. Então, o meu trabalho é assim, é respeitando, encaminhando. Hoje a gente trabalha
com a visão nova da avaliação psicológica, de que o meu ouvido é um instrumento, que a validade clínica é importante. Não basta só a testagem psicológica se não tiver uma boa escuta. Então, assim, eu trabalho com adolescentes, com pessoas com baixa autoestima. A bariátrica tem sido um resultado muito bom, muito bacana. E também, Suelen, depois da pandemia aconteceu este fenômeno que é atender online. Eu tenho atendido praticamente online. Eu tenho analisando que às vezes é presencial, às vezes não. Mas tem sido muito tranquilo trabalhar com atendimento online, a mobilidade urbana, o tempo, para a gente acomodar horários de todo mundo, para pacientes, por exemplo, com fobias, com dificuldade de caminhar, de andar. Então, é um trabalho que veio para ficar e que a transferência, quando ela se dá, ela não necessariamente precisa do presencial, mas tem casos que precisa, aí cada caso é singular. E eu estou trabalhando a divulgação do meu trabalho de uma maneira humorada agora no TikTok, né? O Chiquinho está comigo, o meu gatinho, porque eu dialogo com ele, eu falo de questões conceituais e comportamentais de uma maneira mais didática, digamos assim, né? E com humor. Então, eu convido as pessoas, porque ali tem várias questões, e casualmente eu ando falando sobre isso, a compulsão à repetição, né? E o Lacan dizia, a repetição demanda o quê? Fazer o novo. E o fazer o novo passa por isso, para a pessoa se dar conta do que leva ela àquela repetição que é mortífera, que não é do seu verdadeiro desejo, que é de um desejo deslocado, né? Quem faz análise, eu sempre digo, vai ter uma relação linda com a linguagem, vai ter a sua história pessoal para o resto da vida. É um patrimônio. E a gente não se furta de ser psicoterapeuta. Existe um mito de que o lacaniano está lá só com cara de paisagem e não fala nada. Eu não sou assim. Eu empresto positivo, eu não deixo, digamos, o meu analisando ficar se estribuchando num dilema horrível, eu ajudo a pensar, aponto caminhos, porque as pessoas precisam deste acolhimento, né? E a gente tem que estar atento a ouvir o que é desejo, o que é repetição, que é aquém do seu desejo, que passa por tudo isso que a gente falou, de desviar o gozo, né, para outras coisas. Por isso que toda repetição mortífera, o Lacan chamava de gozo-sofrimento. É um paradoxo. Por que a gente repete? Por que a gente tem que comer tanto e ficar mal e doente, acabar, se a gente pode fazer diferente, né? Então, basicamente, é isso. Muito feliz com esse encontro, gente. Muito obrigado. Sensacional o programa. Vamos marcar outros, porque é muita reflexão, muita informação, muito conteúdo. Gaio Fontela, psicólogo, psicanalista. Suelen Bolchaton, da Lanora Bolchaton, né? Mestre em alimentação, nutrição e saúde. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Cruzando as Conversas. Uma feliz Páscoa, hein? Obrigado, Gaio. Até a próxima. Obrigadão pelo convite mais uma vez. Obrigado, Suelen. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rápido intervalo, eu volto para concluir o Cruzando as Conversas com vocês. E encerramos aqui o nosso Cruzando as Conversas desta quinta-feira santa, desejando para você uma boa Páscoa, que você se alimente mais corretamente, com equilíbrio e fique junto da família. Amanhã tem mais, amanhã tem confraria de sexta-feira santa, eu encontro vocês aqui nesta bancada do Cruzando as Conversas. Sorte, saúde, sucesso sempre. Obrigado pela audiência. Cruzando as Conversas. Oferecimento: o Banrisul é um banco único porque te entende.